Bom dia mais uma vez, Bruno. É o seu interrogatório agora. Sei que a gente acabou de ver o vídeo. Você está bem para fazer o interrogatório agora? Sim. Tá? Sim. Quer uma água? Leva uma água para ele, sim, te fazendo favor. Enquanto, nesse momento aí, agora, antes de começarmos as perguntas sobre os fatos, Bruno, eu vou te indagar de seus dados qualificativos para ficar registrado nessa gravação, tá bom? Sim, senhora. Já pedi para trazer uma água para você se acalmar. É importante que você esteja aí tranquilo para poder dar o seu depoimento, que esse é o momento do seu interrogatório, que é meio de defesa também. Sim, senhora. Obrigado. Bom, Bruno, qual o seu nome completo? Bruno Gomes Mares. Sua data de nascimento? 27/2/1984. Você é natural de onde? Brasília. Tá. Seu estado civil? Solteiro. Tá. Filhos? 2. Dois? Sim, senhora. Um deles vivia com você, né? Sim, senhora. O outro é menor de idade também? Maior. Meu filho. Maior? Tá. Nome de seus pais? José de Olindo Gomes Mares. Maria Helena das Graças Gomes Mares. Sua profissão, Bruno? Construtor. Construtor de galpão. Tá. E a sua escolaridade? 6ª série. Ok. Bom, Bruno, quer tomar água? Obrigado, doutor. Agora. Ok? Obrigado, doutor. Vamos lá, então. Você sabe que está sendo acusado nesse processo, conversou com seus advogados antes desse interrogatório. Agora vamos fazer perguntas, você não está obrigado a responder. Se quiser ficar em silêncio, é direito seu, não tem prejuízo para a sua defesa. Sim, senhora. Por outro lado, é a oportunidade que você tem de falar aqui sobre esses fatos gravíssimos que estão sendo imputados a você, principalmente perante jurados, que são as pessoas que vão julgar esse processo. Sim, senhora. Ok? Sim, senhora. Você quer responder? Por favor. É verdadeira acusação, Bruno? Sim, senhora. Levanta um pouquinho o microfone, precisa falar bem pertinho para ficar registrado. Sim, senhora. Agora sim. Acho que agora está gravando, né, Cíntia? Tá. Bom, Bruno, você quer contar sobre esse fato? Como Sim, foi? senhora. Primeira coisa, me diz, essa arma era sua? Sim, senhora. Você tem porte de arma? Era CAC e uma posse. São 2 armas. Uma da posse e outra do CAC. Essa que foi utilizada no fato? Essa foi a da posse. Tá. Não era registrada Sim, senhora, CAC. registrada. Não, é registrada na posse, no né? CAC. A outra é no CAC. Entendi. Bom, pode falar sobre o crime. Então, doutora, a senhora quer saber do crime ou do todo o contexto do casal? Eu quero saber tudo que levou a esse fato. Você está admitindo aqui para mim que Sim, você senhora. atirou Sim, senhora. contra a sua companheira. Sim, senhora. Não foi? Então, doutora, o que aconteceu? Devido a alguns problemas de infidelidade que já vinha acontecendo durante alguns anos, né, da parte da Patrícia, infelizmente, né, da pessoa que eu amava muito nessa minha vida. E aí o que aconteceu? Esse último episódio que aconteceu, aliás, perdão, no penúltimo episódio, eu saí de casa, fui buscar ajuda no psiquiatra, porque a minha esposa insistiu para que a gente voltasse, eu fiquei indeciso e tal, procurei ajuda da dor, a gente foi até o psiquiatra, e eu consegui tomar uma medicação. Aí, no primeiro momento, eu recusei as voltas para casa. Aí, num dado momento, eu falei, cara, eu sempre acredito no perdão, né, doutora? Em perdoar e recomeço. Quanto tempo de relacionamento? 18 anos. Aí, o que eu sugeri comigo mesmo? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, tomando os medicamentos, eu tinha esquecido a Patrícia, naquele momento. Tanto que ela me ligou algumas vezes, eu ignorei as chamadas e fui dormir. Posteriormente, alguns dias depois, eu pensei comigo mesmo, parei de tomar os medicamentos. E ela Que medicamentos eram esses? Eu não me recordo o nome, doutora, mas foi Mas era para quê? Era por conta dessa separação que eu ficava indeciso, porque ela pedia para voltar e eu ficava na dúvida. Foi psiquiatra sim, senhora. Você? Sim, senhora. Aí o que acontece? Aí eu acabei voltando. Parei de tomar medicamento, voltei. Por que você parou de tomar medicamento? Porque assim, quando eu tomava o medicamento, eu esquecia totalmente dela, do sentimento que eu tinha de querer voltar e tal. Então aquilo estava me prejudicando, porque eu queria separar por conta às vezes aconteciam algumas discussões, então assim, não estava dando... Eu não entendi. Quando você tomava medicamento, você esquecia da vontade de voltar para ela? Sim, senhora. Aí você parou de tomar o medicamento porque você queria voltar? Isso, pelo fato dela insistir, eu falei, Bruno, vamos voltar e tal, aquela coisa, eu pensando no meu filho que eu tenho com ela, e com ela também, né, que eu amava muito, né? Aí eu acabei pensando, eu falei, cara, eu vou parar de tomar os medicamentos e vou voltar para casa. Foi o que eu fiz, né? Isso, acredito, em 2021. Aí voltei, na verdade a gente morava de aluguel nesse tempo,
Aí essa casa, ela saiu dessa casa, foi morar numa casinha muito menor. Aí fomos para lá, entramos num acordo entre eu, a Chayane, na minha enteada, no caso, filho dela, e ela, que a Chayane, eu ia pagar um aluguel para ela morar no apartamento, porque a casa era muito pequena, só tinha 2 quartos, o Carlos Eduardo ficava no quarto e eu e minha esposa ficava no outro. Aí assim foi feito, eu comecei a pagar o aluguel da Chayane para ela ficar nesse apartamento. Foi por isso que a Chayane foi morar sozinha? Sim, senhora. Mas mesmo assim eu dei todo o suporte, de aluguel, de comida, de levar em hospital, essas coisas todas. Ficou, acho que, por volta de uns 8 meses, morando nesse apartamento e eu pagando esse aluguel. Ponto. Aí o que acontece? E eu pedindo a Deus todo em oração para tirar a gente daquela casa, que era muito pequena, que eu queria o conforto para a família, que eu sempre, prioridade minha era o conforto da família. Aí eu acabei conseguindo morar de aluguel, achar outra casa maior para a gente, que eram 3 quartos. Dessa casa, a gente entra num acordo de novo e a gente entra num acordo para a Chayane voltar a morar com a gente, porque lá eram 3 quartos, né, uma casa mais confortável. Passou pouco tempo, eu venho a comprar essa casa. Trabalhei incansavelmente, sempre pensando no objetivo do conforto da família, né? E aí, assim foi. Trabalhei, consegui conquistar e falei, Patrícia, vamos agradecer a Deus todo dia e vamos viver em paz, porque, enfim, até aí estava tudo bem, viajamos muito, e tudo que eu ganhava de dinheiro era proporcionado para a família. Eu sempre fui, né, o marido que era, né, um patriarca, tipo aquele cara que cuidava mesmo da família. Beleza. Passou um tempo, eu dei um notebook para ela estudar. Eu comprei um carro novo para ele trabalhar, tirei a habilitação dela. Enfim, a vida estava, graças a Deus, estava tudo dando certo. Aí, um belo dia, eu estou em casa, abro o notebook, vejo lá umas mensagens dela com um colega de trabalho sobre um encontro que eles tiveram, que eles, enfim, tiveram um relacionamento entre os dois, e ela queria de novo, e ele, por acaso, mensagem falar que estava achando muito perigoso, porque eu não sei o que ela deve ter comentado e tal. Aí ela, não, vamos sim, dá certo. Ele, não, eu quero então ficar com você no carro, no seu carro que ele te deu. Aí ela falou, então me ajuda então. Você viu essas mensagens onde? No notebook que eu dei para ela. Eu abri o notebook para colocar, eu tinha um outro celular, coloquei umas fotos nesse notebook. Abri nesse dia para poder olhar as fotos. Aí estava o Instagram dela lá aberto, ainda eu fiquei, abro ou não abro, abro ou não abro. Eu falei, vou abrir. Aí abri. Quando eu abri, eu vi lá. Falei, putz, aí eu, na hora, no momento da excelência, eu nem acreditei que fosse ela. Eu até pensei, pô, isso foi no dia do fato? Não, senhora, foi numa antes? Sexta-feira antes, que o dia do fato foi numa sexta, aí isso foi numa sexta-feira antes. Uma semana antes. Aí eu olhei aquilo, comecei a ficar em prantos, chorei muito, fui para o quarto, o nosso filho, o Carlos Eduardo, chegou, perguntou por que eu estava chorando, eu falei, filhão, vou te falar, você já é um garoto, a mamãe está traindo o papai, e o papai não aguenta mais, o papai vai embora, chega, não dá mais. Aí ele sentou assim, lembro como se fosse, colocou as mãozinhas na cama, sentou, papai, é um cara que está de óculos segurando a filhinha, né? Eu, sim, filhão. Aí ele, pois bem, eu já tinha visto que eu tinha usado o notebook da mamãe e eu vi essas mensagens. Aí eu caí em prantos, fui lá, tirei as fotos do notebook, mandei para ela, falei, Patrícia, chega, não dá mais. Nosso filho viu isso aqui, tá chato, vamos acabar numa boa, tranquila, eu pago um aluguel para você e te dou o suporte igual eu estava dando para sua filha, e a gente acaba com isso, cara, porque não dá mais, eu estou remando para um lado, você está remando para o outro o tempo todo, embora a gente se goste, porque eu sei que você também gosta de mim, mas está tendo uma coisa que eu acredito que é até diabólica, porque tudo que a gente sonhou em ter, eu consegui conquistar para a gente, você não está dando valor a isso, então vamos separar. Aí nisso, por isso sempre foi, excelência, ela pegou no primeiro momento, estava trabalhando, você quer que eu faça o quê, Bruno? Eu falei, só quero só que você pega, arruma um aluguel para você, eu vou ficar pagando até você se estabilizar, e a gente vai se separar, cara, eu fico cuidando do nosso filho, e assim a gente vai fazer. Pois assim foi, ela veio, voltou para casa, normalmente, na sexta-feira à noite, do trabalho, não teve discussão. Sábado, mesma coisa, ela trabalhou de novo, que eu me lembro. No domingo também ela trabalhou 3 plantões seguidos. Aí ela folgou na segunda, aí ficou ali aquele clima, né, normal, dentro de casa, assim, entre aspas, ela no canto dela, eu no meu. Quando foi na sexta-feira, dia do fato que aconteceu, dessa tragédia, ela estava de folga, aí eu chego em casa, normalmente, falando com um colega meu ao celular, e aí eu pedi uma janta para mim, para a família, né, um lanche, na verdade, naquela sexta-feira, pedi um lanche, meu filho foi até o portão, recebeu essa janta, esse lanche nosso, eu fui para o quarto lanchar, ou ele estava no quarto, eu não sei se elas estavam na cozinha lanchando, e aí a Chayane entra, né, infelizmente ela entrou no quarto, deu um arroto, e eu jantando. Aí eu reclamei com ela. E a Patrícia, minha esposa, estava no banheiro. Ela vem já gritando e tal, e começou essa discussão, que a senhora acompanhou aí no vídeo. Discussão. Eu falei, Patrícia, como eu falei no vídeo, vai morar com o Alexandre, cara. Você já falou que vai morar com ele? Aí ela falou para mim, desculpa a expressão, excelência, ela falou, dei para ele gostoso e vou dar para ele de novo. Aí foi a hora que eu começo a filmar, porque eu queria adquirir provas dela falando isso, para mim levar ao judiciário, para poder, com que realmente houvesse essa separação de uma vez por todas, né?
E eu venho filmar para colher essas provas e, posteriormente, isso aí, não sei se foi na hora do cabeça quente, se foi para provocar, eu falo, vai lá, infelizmente, falei um nome de baixo calão para ela, e onde ela vem, eu lembro que ela me deferiu essa agressão, né, com essa vassoura, não sei se é um rodo, e aí eu, dá um momento de... Eu saco minha arma que estava aqui por conta que toda vez... Sua arma estava onde? Estava na cintura. Por quê? Porque na hora que eu fui receber o lanche, como os vizinhos já tinham comentado, e eu também vi algumas pessoas na rua, né? Eu sempre que eu abri o portão da minha casa para guardar o carro ou para receber alguma coisa, eu colocava minha arma na cintura, que é a minha arma de posse de usar dentro de casa, né? Às vezes eu ia manobrar o carro, colocar dentro de casa, era um carro grande, né? Então eu manobrava e demorava o portão aberto. Os vizinhos já tinham falado comigo. Falou, Bruno, cuidado, que tem pessoas que estão de olho em você. Eu falei, não, fica tranquilo, só que eu não comentava para ninguém. Mas por quê? Por qual razão? Pelo fato de ter, por exemplo, teve situações na nossa casa lá, Excelência, que tipo assim, tinha um jet ski que eu comprei para o conforto da família, que era novo na época. Tá, porque você tinha alguns bens e aí que chamavam a atenção. Isso, o pessoal chamava, o pessoal te me alertava por causa disso. Isso, sim, senhora. Foi essa Então, foi a toda verdade. vez que você ia do lado Guardar de fora o de casa, jet ski, você ia armado? Não, quando eu ia manobrar os carros ali, ou tirar para a gente ir para o lago e tal, como eu demorava para poder colocar o jet ski no carro, ou guardar o carro, ou tirar, eu colocava essa arma, depois eu guardava ela e seguia, para poder ter aquela segurança naquele momento. Foi o caso nesse dia? Foi o caso, sim, senhora. Você estava com a arma por causa disso? Sim, senhora, não foi outra coisa. Mas quando você entra em casa, você não tira a arma? Não, eu não. A arma fica dentro de casa. Não, da cintura. Não, no momento que eu tinha acabado de pegar o lanche, eu tinha colocado minha arma na cintura, porque o meu filhinho pegou e eu abri o portão para ele, fiquei na contenção por trás, sempre fazia assim. Eu ficava mais atrás, eu falei, se Deus livre guarde acontecer alguma coisa, eu estou aqui mais atrás, armado, e consigo proteger a minha família. Foi só por isso. Não, Excelência, eu sempre falo comigo com Deus, e Deus sabe do que eu estou falando. Eu não acordei naquele dia falando assim, eu vou matar uma barata, porque eu não tenho essa índole de... Infelizmente, foi algo que aconteceu, e, enfim... Tá, aí, posteriormente a isso, o que aconteceu? Eu volto, na hora que eu estava explicando para a senhora, eu saio ali do quarto, depois que ela me dá essas agressões, eu saio do quarto, já meio desnorteado, aí eu escuto a Chayane falar, vai, você não é homem, atira, atira. Eu só me recordo disso, Excelência. Atira, atira, atira. Eu, sem olhar para minha esposa, abaixo a cabeça, eu não lembro direito, e um disparo. Aí, no momento, eu achei que eu não suporto ver sangue. A arma disparou ou você não, apertou o gatilho? É um revólver? Uma pistola. Mas eu não olho para ela em si. Eu abaixo a cabeça. Foi uma coisa tão momentânea que eu só me lembro depois. Eu lembro da parte que ela me deu os cabos de vassoura, da parte que eu saco a arma. No momento que eu saio ali no quarto, ali, que eu me deparo de frente com ela, eu não lembro. Eu não escuto. Assim, eu lembro um pequeno estampido da arma. E ela vem ao chão, né? E eu vejo tipo alguma coisa assim, tipo vermelho aqui. Eu não olho para ela assim, né? Aí eu já saio desesperado atrás de socorro. Chego no quarto do meu filho, abro a porta. Filhão, ele estava com fone de ouvido. Aí ele sorrindo, por sinal. E eu falei, filhão, o controle está onde? Ele, não sei, pai. Aí eu abri, ele foi lá, me deu a chave do manual, entrou para dentro do quarto de novo. Eu abri o meu portão do manual, abri o portão, deixei aberto para, se caso chegasse socorro, já pudesse socorrer ela, e saí na rua atrás de socorro, gritando, pedindo socorro e ligando para o SAMU na hora. Eu liguei para o atendente do SAMU e falei, moça, socorro, minha esposa levou um tiro, socorro, minha esposa levou um tiro. Casa 38, quadra 2, casa 38, socorro, por favor, socorre minha esposa. Desligo com a atendente, ligo para a Dori, a minha amiga, e falo, Dori, aconteceu uma tragédia. Corre lá em casa e ajuda a socorrer minha esposa. Ela tomou um tiro. Aí eu desliguei e saí. Quando passa 5 minutos depois, esse meu filhinho manda mensagem para mim via WhatsApp, papai, não, da janela do quarto dele dava para ver lá fora. Ele fala assim, papai, não volta para casa porque tem 2 viaturas aqui na porta. Aí eu pego no sistema de segurança de casa, olho, está lá uma multidão de pessoas, 2 viaturas. Aí eu penso, pois bem, então ela deve estar salvando, né, socorrendo minha esposa. Aí eu saio, paro, acredito que meia hora depois, ligo para a Dori, desesperado, falo, Dori, me dá notícia, socorreram ela, como é que ela está? E ela me dá a seguinte notícia, Bruno, infelizmente, sua esposa morreu. E eu entro em desespero, entendeu? Aí quando foi na segunda-feira, algumas pessoas que me conhecia me ligou e falou, Bruno, cara, você não é criminoso, cara, infelizmente você errou, mas, cara, se entrega e é isso, Excelência.
Quer dizer que quando você atirou, você não Eu não vi. ver o que aconteceu? Não, você senhora. saiu. Eu só vi que ela, Você viu o sangue? na hora do desespero, eu vi o sangue, vi que ela foi atingida. Eu não vi se foi aonde é que eu fui saber depois, que foi, né, no pescoço. Mas eu só vi assim uma mancha aqui de sangue aqui na hora do apagão que voltou. Aí eu já saí desesperado correndo, deixo o portão para socorrer ela, para chegar, se for atrás de alguma viatura, alguma né, viatura da polícia. Aí eu ligo para o SAMU e fico sabendo mais tarde do que aconteceu. E como que você foi preso? Como foi depois do fato? Excelência, quando foi na segunda-feira, eu pedi para a minha advogada que me apresentou, que não foi os advogados que estão aqui presentes hoje, que eu queria me entregar, porque eu cometi um erro. Eu falei, cara, eu preciso me apresentar para a justiça, que eu não sou, assim, no dia na minha cabeça, eu falei, cara, eu não sou um crime, eu tenho que me entregar para poder resolver minha vida. Entendeu? E... Ok, Bruno, já respondeu algum outro processo criminal? Não, senhora. Tá. Eu vou passar a palavra agora para o promotor de justiça, ele vai fazer perguntas para você. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor. Bom dia, doutor. Qual o seu conceito de criminoso? Bruno, Doutor, pode ficar à vontade. eu respeito muito o trabalho do senhor, desde já. Não, eu te fiz uma pergunta. Mas eu queria não responder, por favor. Por favor, se eu pudesse não responder, por favor. Não vou responder, por favor. Nenhuma das perguntas do Ministério Não, senhor, Público? obrigado. Da assistente de acusação Satisfeito. também não? Não, senhora. Da defesa só vai responder? Sim, senhora. Tá, com a palavra defesa, então. Obrigada, Excelência. Bom dia, boa tarde, Bruno. tarde. Vou fazer só mais uma pergunta para a gente poder esclarecer. Eu gostaria de saber como é que era, mais ou menos, a planta da sua casa. Dá para ver ali no vídeo. Você estava aqui num quarto, dá para a gente ver que tem um corredor e tem a cozinha. Eu gostaria que você descrevesse para a gente como é que era, se tinha saída para a rua, se tinha saída para os fundos. Então, doutora, na casa é uma porta, né, principal, que é a porta da sala, tem um corredor. Desse corredor tem uma porta que dá acesso para uma outra área, que dá acesso ao corredor lateral externo, ou seja, são duas saídas na casa, uma frontal e a outra lateral, né, por exemplo, da onde a minha esposa estava de costa, tem uma porta de saída que sai para a lateral da casa. Entendi. Dá acesso pra rua. Essa porta que dá para a lateral da casa era onde ficavam os cachorros? Tinha cachorro? Sim. Tinha os cachorros que a gente levava ele para a rua através desse corredor. Esse corredor dava na rua? Acesso a isso, exatamente. São duas saídas, né, na casa. Há quanto... Eu não me recordo se o senhor falou, mas há quanto tempo o senhor já tinha posse dessas armas? Doutora, eu acredito que tinham... Antes dos fatos, né? Há quanto tempo antes dos fatos? Eu acredito que 1 ano antes dos fatos. Eu não me recordo exatamente, mas 1 ano antes dos fatos, eu acredito que sim. Tá certo. Pelo menos Só para uma. esclarecer, as duas? Senhora? As duas você tinha 1 ano antes dos fatos? Não, ou- uma tinha 1 ano e a outra, como eu estava no processo do porte de arma, aí eu peguei essa outra para poder fazer parte do processo para tirar o porte, porque eu tinha CAC primeiro. Aí, diante desse processo, a empresa de onde eu estava tirando me avisou que eu teria que ter essa outra arma para poder fazer o processo, para adquirir o porte de arma. Certo. Excelência, é só. Obrigada, Bruna. Não, nem sem mais. Jurados, juradas, alguma pergunta? Pode escrever. Você já houve alguma outra ocorrência de violência doméstica entre vocês dois? Então, Excelência, houve uma discussão, tinha muitos anos atrás, houve uma discussão, e aí, na verdade, não era nem da minha parte essas discussões, porque a Patrícia, infelizmente, ela era muito ciumenta também,
E aí rolou alguma discussão ali, ela optou por ir na delegacia naquele primeiro momento, aí depois ela esfriou a cabeça e falou, não há necessidade de seguir para frente com esse processo. E ela... Ela nunca registrou nenhuma Não, ocorrência? senhora. Ela, se eu não me engano, se houve registro, ela desistiu, porque ela viu na consciência dela na época que não havia necessidade de dar continuidade ao processo. Ok. Mais alguma? Mais? Não? Nenhuma pergunta? Ok. Não temos mais perguntas. Você quer dizer mais alguma coisa em sua defesa? Então, Excelência, é só a verdade. Por trás desse homem que vocês estão vendo aqui, que o vídeo mostrou, infelizmente, do que aconteceu, na verdade, existe um cara que sempre foi um cara provedor para a minha família. Amo, sempre amei a minha família. Minha família sempre foi tudo para mim. Cheguei a, como é que se diz assim, adotar a Chayane, no caso, como uma filha. Tratei ela muito melhor do que a minha própria filha, que é de outro relacionamento. E tudo que eu pude proporcionar de bom para a minha família, eu fiz, né? Como algumas pessoas que realmente conhecem a família sabem. E vivemos, assim, 90% do nosso casamento, desses 18 anos, perfeito. E 10%, eu acredito eu, que foram algumas coisas bobas de ciúme, de traição da parte da Patrícia, que infelizmente foi o que aconteceu. E foi isso. Mas, assim, fora isso aí, eu sempre fui um cara assim, exemplar diante dela própria, que ela mesma elogiava, que eu faria tudo por ela. Sempre fiz tudo por ela e pelo nosso filho, então, né, que ele, acredito hoje, mesmo com isso tudo, pelos recados que ele manda pela minha mãe, que ele me ama e quer que isso tudo acabe para poder a gente tornar a viver junto. Entendeu? Ok. Está encerrado o seu interrogatório, então pode retornar.